Irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais em um encontro nosso, agora desta feita para a nossa aula, Escola Dominical, e eu quero prosseguir com os nossos estudos na nossa revista, com base em Coríntios. Agora, desta feita, nós estaremos dando início no capítulo 4, ou a aula 4 da revista, que é sobre a igreja disciplinada. Igreja disciplinada, pureza e santidade já. Antes de adentrarmos na própria texto da lição, eu quero ler com você um texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, sua casa, com sua família. 1 Coríntios capítulo 5, lerei todo o capítulo, é um capítulo curto. Assim diz a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de enfermo levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com um velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse mal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida nesse instante. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, Senhor, lavada e remida com teu sangue. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado das tuas bênçãos, da tua graça sobre nossas vidas, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a compreender essa aula, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos exorte, que o Senhor, ó Deus, nos mostre o caminho pelo qual devemos seguir. Nos mostre a tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, a introdução da nossa lição diz o seguinte, que nós vivemos numa sociedade permissiva e corrupta. Infelizmente, essa cultura da perversidade pode invadir a família da fé. Eu acredito que você já conhece ou já ouviu histórias tristes de pecados que abalaram comunidades cristãs sérias. A igreja é uma comunidade formada por pecadores. Isso significa que ocorrerão problemas graves afetando as nossas igrejas. Contudo, também é verdade que esses pecadores também pecadores, eles podem se arrepender de seus pecados e assumir um estilo de vida contracultural, de compromisso com os valores do reino de Jesus. A igreja de Cristo é santa.
O povo de Deus foi separado para viver um estilo de vida distinto na terra. A santidade é uma marca indelével da noiva do Cordeiro. Essa santidade ela não é abstrata, é real, consiste na ação santificadora do Espírito Santo, em lutar contra o pecado que assedia e confessar os erros quando cometidos. A maturidade da igreja também se prova a partir do compromisso que ela tem com a formação do caráter cristão de seus membros, através do exercício da disciplina eclesiástica. Uma igreja madura celebra a disciplina e o cristão, quando comete pecado e dele não se arrepende, ele precisa ser disciplinado pela igreja, para o seu próprio bem e para o bem de toda a igreja. O contexto imoral em que a igreja coríntia se encontrava naquela cidade não é diferente de hoje entre nós. Então, irmãos, vejamos algumas coisas. Primeiro, ele diz que nós vivemos numa sociedade permissiva e corrupta. Permissiva e corrupta. O que é que ele quer dizer com isso? De que a nossa sociedade, veja, ela é corrupta justamente por causa do pecado, irmãos. Pecado na vida, no coração do homem, que corrompeu. Quando nós estudamos na teologia reformada a questão do calvinismo, os 5 pontos, né? O primeiro ponto é a depravação total, a ideia de que todas as áreas da nossa vida, todas as áreas do homem foram corrompidas pelo pecado. Tudo. Não há área alguma sequer em nossa vida que não tenha sido afetada, manchada pelo pecado. O pecado atingiu a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas ideias, os nossos pensamentos. O pecado atingiu o nosso coração também, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O pecado atingiu todas as nossas faculdades, os nossos atos, as nossas palavras. Em tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós fomos afetados, contaminados pelo pecado. E a sociedade vive isso. Nós estamos em Cristo, então nós fomos redimidos, algo foi mudado em nós, mas ainda vivemos sob essa influência. Mas a sociedade, o que dirá então daqueles que não têm Deus? Aqueles que vivem à parte de Cristo? A sociedade é completamente permeada pelo pecado, corrompida. Ela é permissiva, isso é, uma vez que o pecado reina, tudo é permitido. Não existe verdade absoluta. Não existe o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Eu tenho a minha verdade. Vamos ver uma sociedade permeada pelo relativismo, pelo pluralismo, por todo tipo de ideia, por tudo que o homem vem do coração dele, ele inventa, ele cria e ele toma aquilo como verdade para a vida dele. Então nós vivemos numa sociedade completamente permissiva. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, os jovens, eles terem relações sexuais antes do casamento, fora do casamento, adultério. Parece que hoje aquele que é fiel, um homem fiel, uma mulher fiel, ele é trouxa, a sociedade o induz a ser alguém, um homem adúltero, uma mulher adúltera, a, entre aspas, aproveitar a vida. Isso para a sociedade é que é aproveitar a vida, é viver de maneira desregrada, permissiva, fazer o que dá na telha, saciar todos os desejos do coração, todos os prazeres. E o grande problema, irmãos, é que toda essa cultura, o texto diz, ela pode invadir a família da fé. Ela pode invadir a família da fé, isto é, a igreja. Infelizmente, irmãos, pesquisas apontam que, por exemplo, o número de divórcios que existe no mundo, fora da igreja, na sociedade, pelos ímpios, se você olhar os percentuais de pessoas que se divorciam fora da igreja e dentro da igreja,
é muito semelhante. Hoje em dia há muitas pessoas se divorciando dentro da igreja. Hoje em dia há muitos jovens se relacionando antes do casamento, dentro da igreja, não apenas fora. Hoje em dia, todo tipo de pecado que você vê fora na sociedade, aí no mundo, está adentrando na igreja. Justamente por causa da corrupção do nosso coração e de muitas pessoas estarem seguindo o mundo ao invés de olharem para Cristo. A igreja, ela é uma comunidade formada por pecadores. Eles não estão blindados a tudo isso. Nós não estamos como que a super crentes. Não, meus irmãos, todos nós precisamos vigiar e orar. Porque o Espírito, ele na verdade está pronto, mas a carne é fraca, diz as Escrituras. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, nossa vida deve ser de constante vigilância, de observar e de praticar a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, veja, irmãos, a igreja, ela é formada por pecadores. Significa que ocorrerão problemas graves afetando as nossas igrejas, e ocorrem muitos problemas em toda igreja tem problema, toda igreja você vai ver muitos pecados, porque ela é formada por pecadores. Nós somos pecadores e falhos e lutamos contra isso todos os dias. Contudo, também é verdade que esses pecadores, eles podem se arrepender de seus pecados e assumir um estilo de vida contracultural, isso é, que vai contra tudo que a nossa cultura, a nossa sociedade, nosso mundo vive. Você não precisa viver dessa maneira, você pode viver diferente, você pode viver de acordo com os padrões, com os valores do reino de Deus. É isso que nós somos chamados, a um compromisso com os valores do reino de Cristo. A igreja de Cristo é santa. O povo de Deus foi separado para viver um estilo de vida distinto na terra. A santidade é uma marca indelével da noiva do Cordeiro. Isso é a marca da igreja de Cristo. É a marca daquele que nasceu de novo. É a marca daquele que vive em Jesus Cristo. A santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz as Escrituras. Importa que eu e você sejamos santos como o Senhor é santo. Que nós procuremos imitar o caráter do nosso Redentor. Essa santidade, ela não é abstrata, ela é real, ela consiste na ação santificadora do Espírito Santo em lutar contra o pecado que assedia e confessar os erros que, quando cometidos. Veja, ela não é abstrata. Você pode ver um exemplo disso, por exemplo, em Efésios, se você abrir comigo a sua Bíblia. Paulo vai colocar a santidade de maneira muito prática ali, quando ele diz, em Efésios, no capítulo 4, ele vai falando sobre você se despir do velho homem, das concupiscências, do erro, do engano, do pecado. Ele fala, você precisa se despir do velho homem, das suas antigas práticas e se vestir do novo homem. Se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, no verso 25, ele começa a colocar de maneira prática o que é se vestir do novo homem, o que é a santidade na prática. Paulo nos dá alguns exemplos, ele diz, a partir de Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes seriam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Sejam imitadores dele, sejam santos como ele é santo. Santidade, ela é muito prática, meus irmãos, em nossas vidas. Essa luta contra o pecado que nos assedia, confessar os erros quando cometidos. Essa é a grande questão. Certa feita eu ouvi de um teólogo, se não me engano, John Piper, dizer que a grande marca de um cristão não é a perfeição, porque nenhum de nós conseguiremos ser perfeitos nessa vida, meus irmãos. Nós somos pecadores e falhos. Nós nos esforçamos. Mas a grande marca do cristão é exatamente essa. Ele se esforça pela santidade e ele se arrepende, ele confessa os seus pecados diante de Deus e se volta para o Senhor quando ele erra. A grande marca é esse arrependimento constante. Toda vez que ele erra, ele se volta para o Senhor. Ele confessa os seus pecados. E ele procura não cometer mais o mesmo erro. Vejam então, irmãos, a maturidade da igreja, ela também se prova a partir do compromisso que ela tem com a formação do caráter cristão de seus membros através do exercício da disciplina eclesiástica. Uma igreja madura celebra a disciplina e o cristão, quando comete pecado e dele não se arrepende, ele precisa ser disciplinado pela igreja. Então veja, aqui ele está colocando a razão da disciplina. O que causa a disciplina? O que leva à aplicação de uma disciplina eclesiástica, irmãos? É exatamente isso. Quando ele comete pecado e dele não se arrepende. Porque o primeiro passo, se nós olharmos a ideia de tudo isso, como se dá esse processo, na verdade o primeiro passo é a admoestação. É você chegar, é quando o conselho da igreja ele chega junto do irmão e ele admoesta sobre o caminho que ele está seguindo, esse caminho errado, esse caminho não é agradável ao Senhor, você cometeu um erro, você fez algo que vai contra as Escrituras. Então, esse irmão precisa ser admoestado a voltar ao caminho do Senhor. Mas se ele comete pecado, ele não se arrepende, ele permanece rebelde, ele permanece com dura cerviz, então ele precisa ser disciplinado. Entende? Esse é o segundo passo. Imagine uma escada. O primeiro degrau, a demonstração. O segundo, a disciplina. E então na disciplina é importante, nós vamos ver com mais detalhes durante essa lição, mas a princípio ele diz a finalidade. É para o seu próprio bem e para o bem de toda a igreja. É para o seu próprio bem e para o bem de toda a igreja. Você precisa entender isso, que disciplina não é uma punição. Não é simplesmente, não é para fazer o mal, mas é para o bem. É para instruir. É para restaurar a vida do irmão que está em pecado, que cometeu pecado e que não se arrependeu. Então, é necessário, nesses casos, se aplicar a disciplina para o bem dele e para o bem de toda a igreja. Porque a disciplina ela é pedagógica, ela é instrutiva, ela ensina toda a igreja a andar nos caminhos do Senhor. E de que é necessário ser advertido, admoestado, disciplinado quando se comete um erro e é necessário se arrepender e se voltar
para o Senhor da igreja. Porque Deus, Ele leva a sério, meus irmãos, o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus quer que a sua igreja viva de maneira santa e agradável a Ele. A igreja do Senhor é a menina dos seus olhos, a quem Ele ama, a quem Ele cuida e a quem Ele quer bem. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa introdução, essa aula, ó Deus, por nos ensinar um pouco, Deus, a respeito da disciplina, contexto que nós vivemos, pecado do mundo, a maldade que há no mundo, e que a igreja tem sido afetada por isso em todas as instâncias. E nós precisamos recorrer à Tua graça, Senhor, Tua misericórdia, nos arrependermos dos nossos pecados, voltarmos para o Senhor, confessar nos pecados e confiar no Teu perdão. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda todos nós que somos pecadores e falhos. E ajuda-nos, Senhor, nós como conselho da igreja, como pastor da igreja, a cuidar da Tua igreja, Senhor, zelar por ela e ter sabedoria e discernimento para aplicar a disciplina quando necessária, para o bem dos nossos irmãos, para o bem da Tua igreja, visando a restauração, visando o amor, Pai, pelo Senhor. É isso que nós te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu.